Êxodo 13, 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse esse o caminho mais curto. Mas disse Deus: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra tornem ao Egito, não os levarei por lá. Mas Deus, repita comigo, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Capítulo 14, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel para que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Versículo 3. Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Fala conosco, Jesus. Como já foi falado aqui, só é um costume meu te pedir: usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E pode ficar à vontade, Senhor. A casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Nos direciona em tudo que o Senhor quiser, é o que eu te peço. No teu nome mesmo. Amém e amém. Pode sentar, querido. Irmãos, nós lemos um versículo que nos diz que quando Deus tirou o povo do Egito, você deve conhecer a história do povo hebreu. Eu vou resumir bem rápido porque a hora já foi embora, mas eu vou tentar encurtar o máximo que eu puder e transmitir aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. O povo de Israel, cativo no Egito, mas você precisa lembrar que eles não foram ao Egito como cativos. Eles foram parar no Egito quando José era governador do Egito, e Deus deu estratégia a José para livrar o Egito da fome que veio sobre toda a terra. E então a sua família desceu ao Egito, seus irmãos reconheceram José, eles foram buscar alimento e se surpreenderam com José vivo. E José preparou um lugar para que eles pudessem plantar, regar, colher, viver na terra do Egito. Eram poucas pessoas, mas havia uma promessa de crescimento sobre esse povo, porque Deus tinha liberado essa palavra sobre Abraão, que eles cresceriam de tal forma. E Deus falou: se você tiver condição, Abraão, de contar os grãos de areia, de contar as estrelas do céu, você vai conseguir contar sua descendência. É impossível. Mas o que Deus estava dizendo para ele é: eu vou tornar a sua descendência grande na terra. A promessa estava sobre eles. O tempo passa e o povo cresce absurdamente. Só que José morre o faraó da época de José. Se levanta um novo faraó que não conhecia José, não conhecia a história daquele povo, apenas viu o crescimento deles admirável. O crescimento dos hebreus era diferente. Se os egípcios cresciam 1, os hebreus cresciam 10. Enquanto os egípcios cresciam 10, os hebreus cresciam 100. Porque quando Deus está com a mão na cabeça de alguém, estabeleceu uma aliança com alguém, tudo que essa pessoa vive é assustador. Faraó não compreendeu aquilo e decidiu que queria atrapalhar o crescimento. Você conhece a história. Primeiro, decide que vai maltratar os hebreus para que eles parem de crescer. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Não deu certo. Vou matar os meninos, Faraó falou.
todos os meninos hebreus vão morrer. Dessa leva de meninos hebreus que morreram, nasce Moisés, que foi um homem que Deus decidiu que seria o libertador do povo de Israel do cativeiro egípcio. Só que o tempo vai passando. Você sabe que a mãe dele, para proteger ele, coloca ele num cestinho dentro do Nilo. A filha de Faraó encontra ele, leva ele para o palácio. Moisés é criado como príncipe do Egito. Só que depois de 40 anos, ele mata um egípcio, esconde na areia, tem que fugir para o deserto. 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Deus aparece a Moisés no deserto de Midian e diz para ele: ó, meu povo está me clamando lá no Egito. Eu vou levar você de volta, porque eu quero libertar o meu povo do cativeiro. Qual era a lógica dessa história? Qual é o ideal, se assim eu posso dizer, de Deus? Fazer com que o seu povo de fato viva o que eles foram chamados para viver. O povo de Deus não era escravo. Então o que Deus quer fazer com o povo? Moisés, eu quero que o meu povo esteja no lugar que eu decidi que é o lugar para eles. Eles são meu povo, os criei para a liberdade, mas estão escravizados. Então eu quero devolver a identidade deles. E vou usar você, Moisés, para voltar lá e tirar o povo de lá. Ok, Moisés volta. Acontece aquilo que você já conhece, a história do povo hebreu. Deus envia as 10 pragas porque Faraó não queria libertar o povo. Na 10ª praga, morte dos primogênitos, Faraó diz: por favor, some com esse povo daqui. Eu não aguento mais essa gente aqui. O que Deus está fazendo com a gente não é normal. Eu não quero mais os hebreus aqui. Os hebreus se preparam para sair do Egito. Lá estão eles saindo. Faraó disse: vão embora, porque Deus provocou Faraó para que Faraó os expulsasse. Entenda isso. Deus provocou o coração de Faraó para que Faraó dissesse: vão embora. Eles estão indo. Tem um caminho pela terra dos filisteus, que é um caminho curto ao lugar onde Deus gostaria de levá-los. Mas o capítulo 13 do livro do Êxodo diz que Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse esse o caminho mais curto. E o que Deus faz com eles? Os faz rodear pelo deserto, beirando ou perto do mar. Então Deus escolhe a rota mais longa, sendo que tinha um caminho mais curto. E entender essa lógica de Deus não é fácil. Porque se tem um caminho curto, eu escolho o caminho curto. O aplicativo de Waze que eu uso, de GPS, me dá uma rota onde o caminho é mais curto. Nós gostamos dos caminhos que são mais curtos, porque eles nos poupam tempo, nos poupam trabalho e nos poupam dificuldade. Mas me parece que para Deus tudo é invertido. E de fato, tem um caminho mais curto, mas Deus não os quer guiar, ou não os guiou pelo caminho mais curto. E a Bíblia diz o motivo. Deus disse: vai que, levando-os pelo caminho mais curto. Não é que tem uma rota mais curta e eu quero dificultar a vida deles. Não. A única coisa que eu não quero é que seja gerado neles mais uma vez um sentimento que os faça retroceder ao lugar de onde eu já o tirei. Porque Deus não provoca sentimento de retrocesso. Todo sentimento de retrocesso ao lugar de onde Deus já te tirou, não é Deus que provoca. Tudo que Deus puder fazer para evitar sentimentos de retrocesso, Deus faz. E é por isso que Ele diz: vou fazer sabe o que? Vou levá-los pelo caminho mais longo. Você vai ser profeta para quem está do teu lado, vai pegar na mão dele, vai olhar com uma cara, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Então, franze a testa, fecha o olho na medida, não olha devagar, não olha rápido para dar um susto mesmo. Sacode ele e fala para ele: tem um caminho mais rápido, mas quem quis
te levar pelo caminho mais longo foi o próprio Deus. Fala para ele, por motivos que talvez você desconheça agora. Porque quem está saindo do Egito está dizendo, vamos sair, a gente não quer voltar, a gente quer ser livre. Mas Deus, que conhece a guerra do futuro, sabe o que o futuro poderá provocar em você. Então é exatamente por isso que ele está dizendo, eu não estou te desfavorecendo, eu não estou te maltratando, eu não estou te prejudicando. O caminho mais longo é exatamente para que você nunca mais queira voltar ao lugar que não é teu. Pelo amor de Deus, eu sinto graça de Deus ao dizer isso e eu vou liberar. Não é Deus que provoca esse sentimento em você. Vocês não são escravos. Eu disse quando fiz uma aliança a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia. O caminho mais longo é dificultoso, porque a gente nunca entende porque que Deus não facilitou para nós. E pior ainda, é quando a gente vê outras pessoas chegando mais rápido pelo caminho fácil. E a gente diz, para ele foi, com ele funcionou, com ela deu certo e comigo não. Entenda uma coisa, Deus só conduz quem é povo dele. Porque para os outros povos, passa por onde vocês quiserem. Mas para hebreu não, você é meu. Quem define a tua rota sou eu. Quem traça o teu trajeto sou eu. Quem decide por onde você passa é eu. Cada porta que se fechou fui eu. Cada amigo que foi embora fui eu. Cada lágrima que você chorou fui eu. Ah, Gabriela, foi o diabo. Não, você é povo de Deus. E Deus está dizendo, quem decide a tua rota sou eu. Por mais que hoje você não entenda, olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela, o teu Deus sabe sobre um amanhã que você ainda não sabe. E se Faraó estava esperando te pegar na esquina dos filisteus, ele vai ter uma surpresa. Porque o caminho por onde Deus está te guiando não é caminho de retrocesso. Oh, aleluia! Talvez Faraó pensou, quando chegarem nos filisteus, vão voltar para cá. Oh, Faraó, Deus não é Deus de brincadeira não. Se ele me tirou de lá, é para algo maior. Oh! Só que a Bíblia diz, Raquel, o povo está andando por um caminho que para eles não faz sentido. Mas olha o que a Bíblia diz. E o Senhor, versículo 21 do capítulo 13, ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. O caminho é longo, mas a caminhada não é feita sozinho. Pelo amor de Deus, pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele. O problema de querer o caminho mais fácil é que às vezes Deus não nos acompanha. Se Deus não tiver esse caminho para nós, então é melhor passar pelo caminho longo, sabendo que Ele está conosco de dia e de noite. Oh, mistério, porque a beleza não é a chegada, a beleza é a companhia dEle na caminhada. Oh, mistério de Deus. Arrepiado, Jesus. Oh! Gabriela, é muito quente. Alguém está de longe pensando, vão morrer de calor, insolação.
Olha essa coluna de nuvem. Coisa linda. A noite é muito frio, é escuro. A coluna de nuvem vira uma coluna de fogo. Porque quem sabe que eles estão no deserto à noite e pensam, vão morrer sem saber onde estão. Faz assim, quem está do seu lado, fala. Fala para ele, você cada dia que passa, deixa o teu inimigo mais confundido. Porque ele não entende como é que você ainda permanece vivo nesse caminho difícil. Ele acha que você vai morrer pelo sol, e quando ele te vê, tá você de pé. Ele acha que você vai morrer na noite, e quando ele te vê, tá você caminhando. Vai ficar perdida, não tá não. Cada vez que ele te olha, tá você mais forte, mais corajoso, mais fortalecido. É a coluna de fogo de dia, de noite, e a coluna de nuvem de dia. Ele não te deixa. Tem alguém sentindo a graça dele aqui? Ele está sobre nós. Ele está sobre nós. Derrebaracanaxúria. Oh! Imagina alguém pensando, como é que esse povo está se virando? O caminho mais longo nos proporciona descobrir coisas sobre Deus que não sabíamos. Porque até então Deus nunca tinha sido coluna de nuvem. Oh, mistério. O caminho mais longo não é só Deus te evitando de retroceder. É Deus se revelando a você como você nunca viu antes. As maiores revelações são dadas no deserto. As experiências mais lindas acontecem nos piores momentos da nossa vida. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: nos seus piores dias você vai viver os seus maiores milagres. É o povo de Israel. Que é isso? É Deus. Eu não sabia que ele podia virar coluna de nuvem. E ele está dizendo, eu nunca te levo a um lugar sem que antes eu tenha preparado um escape dentro deste lugar. Eu nunca te permito passar por uma guerra sem que antes eu me posicione como amparo no meio dessa guerra. Oh! Porque para guiar o povo, Raquel, ele se posicionou como coluna de nuvem. Porque ele está dizendo, eu te levo pelo caminho mais árduo, porque sei que tu precisa. Mas antes de você entrar no caminho mais árduo, eu me posiciono como aquele que te sustenta no meio dessa caminhada. Oh, aleluia! O que era a coluna de nuvem? Era livramento e refrigério no meio de um cenário que alguém diz, não tem como ter paz e refrigério aí. O povo de Deus é tudo doido mesmo. Porque no meio do deserto eles estão profetizando, estão falando vitória para os outros, e a pessoa pergunta, você está onde? Eu estou no deserto. Mas como é que você está sorrindo? Você não está vendo não essa coluna de nuvem aqui, meu filho? Oh! O sol de manhã está dizendo que vai acabar comigo, mas quando ele tenta chegar em mim, uma coluna de nuvem se coloca entre eu e ele. Oh, aleluia! Quem olha o termômetro do deserto diz, é sol escaldante. Mas quem olha para o povo caminhando diz, como é que pode? Eles contrariam a temperatura. Oh. Chega um determinado momento que Deus chama Moisés e fala, Moisés, gente, como é que é? Tá quanto tempo adiantado? Quase 20? Quase 20 minutos adiantado o relógio. Quase 30? Hã? Sonsa. 40? Chega um determinado momento que Deus olha e fala, Moisés, o povo não está entendendo nada. O povo está sem compreender. Porque não é tudo que Deus explica. E você precisa ter consciência disso. Que tem fases na tua vida que você não vai entender nada. E as fases que você menos entende são as fases que Deus mais se revela e mais trabalha por você. No trajeto você não vê,
Mas quando você chega lá na frente, que você olha a condição do deserto, tu vê gente assim no meio do caminho, e te pergunta, como é que você não morreu? Aí você lembra, pera, também não sei explicar, mas que era para me matar, não me matou. E aí chega um momento que Deus fala, Moisés, agora você vai mandar o povo voltar. Hã? Vai voltar e vai se acampar de frente para o mar. Não, Senhor, eu não estou entendendo. A gente vai o quê? Vocês vão voltar. Porque eu não estou falando de retroceder. Porque com Deus, dar um passo à frente na direção de Deus ainda é avançar. Dar um passo atrás na direção de Deus ainda é avançar. Porque quando Deus diz, Moisés, o povo vai voltar, eles têm que se posicionar de novo. Se posicionar para onde? Para a direção de Deus. Então quando eu me posiciono para a direção de Deus, não importa como está a bússola dos homens, onde é norte, onde é sul. Oh, eu estou na direção de novo. Alguém vai dizer, está voltando. Não, na direção de Deus eu estou dando um passo à frente. Se acampam de frente para o mar. Isso aqui é uma doideira. Pela lógica humana não dá para entender isso. E Deus fala para ele, volta, acampa ali, porque eu vou endurecer o coração de Faraó e vou fazer com que ele persiga vocês. Senhor, vamos pensar com a lógica humana? Já andei tanto. Deixa Faraó na dele e eu vou embora. Não, vocês não estão entendendo. Eu não quero que Faraó sinta que pode em qualquer momento da história, um dia, cruzar teu caminho de novo e dizer que você é o que você não é. Porque imagina, fugiu, mas na terra prometida um dia alguém diz, Faraó! Porque a referência que se tinha de Faraó era maior do que nós e somos escravos dele. Aí Deus está dizendo, eu quero hoje glorificar meu nome através dele. Olhe para quem está do teu lado com uma cara de profeta e fala para ele, eu não sei qual foi o nível de prisão que porventura já envolveu tua vida. Fala para ele, mas o Senhor te trouxe aqui só para te dizer que essa ameaça de Faraó, ela não é verdadeira. Porque quando Deus tira alguém do domínio dele, Deus não tira de brincadeira, Deus não tira para ficar fazendo de peteca. Se Deus te tirou de lá, Deus está dizendo, ele pode estar falando ainda, eu sou ainda teu Senhor. Não é não, Faraó, Deus me arrancou da tua mão, tu não vai mais cruzar meu caminho e não vai mais me fazer de escravo. Eu não sei para quem é. Oh, mas tem alguém que Deus está dizendo, vou quebrar essa corrente hoje. Porque tu ainda sente medo, o diabo ainda te ameaça, mas eu estou te dizendo, coloquei teu pé na rocha, tu não volta mais. Oh, volta, para. Olha para cá. Na lógica de Deus, Deus queria matar Faraó para sempre. Para os hebreus, parecia que Deus estava fazendo eles de brinquedo. E para Faraó, parecia que os hebreus estavam perdidos. Então são 3 visões sobre uma situação. Os hebreus, o que está acontecendo? Faraó, estão perdidos. E Deus, vou acabar com o que prendia eles para sempre. A Bíblia diz que Faraó pega 600 carros dos melhores, carruagens boas, Gabi, cavalos bons,
E diz assim: por que eu deixei eles irem? Não, eles são escravos. Olha o que o coração de Faraó sente. Faraó acha que tem domínio sobre um povo que nunca foi dele. Eu quero pedir que você tem gente ligada aqui, fique ligado. Se tem intercessores, intercedam aí, por favor. Porque eu posso ver pelos olhos espirituais o espírito da grandeza de Faraó olhando para um povo que é pequeno. Quando eu digo pequeno, pequeno em força, pequeno em estratégia, pequeno em recursos, está falando: eu sou maior do que eles, eu posso escravizar. Faraó, tu não se garante no que você está vendo, não. Porque o Deus deles não trabalha pelo que você vê. O Deus deles trabalha por aquilo que você ainda nem imagina. Tem alguém achando que pela tua condição, pela tua pequenez, pelo teu histórico de vida, tu vai morrer nesse fracasso. Porque Faraó está falando: eles vão ter uma surpresa, porque Deus já marcou uma hora certa no relógio. Pelo amor de Deus, eu estou sentindo autoridade profética nesse lugar, e eu vou liberar essa palavra. Deus marcou uma hora certa no relógio para destruir um ciclo de escravidão que reinava sobre a tua vida. Está marcado, vai acabar, vai encerrar. Deus está dizendo: eu vou quebrar por amor a você. Gabriela, Faraó está achando que a minha família é escrava, está achando que meus filhos são escravos. Fica tranquilo, porque Deus já marcou uma hora sobre essa causa. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Olha a garantia de Faraó: meu carro, meu cavalo, meus cavaleiros. E lá vem eles, na maior velocidade. E o povo está acampado. Estão esperando o inimigo vir. Vocês estão parados aí. Sabe a sensação de estar parado no mesmo lugar? E perceber que o inimigo está ganhando tanto campo, tanto terreno, está andando na maior velocidade. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: Deus não está confundindo você, Deus está confundindo o teu inimigo. Fala para ele: a estratégia de Deus não cabe na tua mente. Tua mente é pequena. Se Deus começar a te explicar como Ele vai fazer, você vai achar que é maluquice, você vai achar que não tem como. E Deus está dizendo: se eu te coloquei parado, fica parado. Mas olha o inimigo, olha o adversário. Não, ele acha que está ganhando. Na verdade, cada vez mais ele está caminhando para perder. Cada passo que ele dá não é para a vitória. Cada passo que o inimigo dá é para o fracasso dele. Oh, meu Deus! Será que você consegue entender? Deus hoje abre essa gaiola que prendia a tua vida emocional. Deus hoje abre essa cadeia. E Ele está dizendo: Faraó está querendo te escravizar, escravizar tua família, escravizar teus sonhos. Mas eu te sentei nessa cadeira para dizer: eu te fiz livre, eu te fiz livre. Oh! Olhe para cá para você entender. Faraó está vindo, o povo está aqui, o mar na frente. Vamos fingir que isso aqui é um mar. Para onde vamos? Faraó vindo. Então o semblante do povo quando vê os egípcios se aproximando é... Porque a mentalidade deles era ainda de que eles eram escravos. O caminho longo é Deus querendo nos fazer entender quem somos nele. Porque tem lugares que Deus quer nos levar que a nossa mente acha que a gente não é digno de ir. Deus está te falando: não é a tua dignidade não, foi a dignidade que eu conquistei naquela cruz por você.
A visão do povo vendo os egípcios vindo, vamos fingir que aqui é o mar, Só que a Bíblia diz que enquanto eles estavam se aproximando, o anjo que ia diante do povo faz isso, ó. A nuvem que ia diante do povo faz isso, ó. Ué, a nuvem está nos abandonando? Não. E a Bíblia diz: e se colocou entre os hebreus e os egípcios, e para os egípcios ela era noite, mas para os hebreus alumiava como o dia. Sabe o que está acontecendo aqui? Embora o cavalo seja veloz, o carro seja veloz, os cavaleiros sejam velozes, o anjo vem e diz: é só até aqui. Quando Deus coloca limite, não tem carro, não tem cavaleiro, não tem arco, não tem flecha. Deus colocou limite. Chacoalha esse crente que está do teu lado e fala para ele: Deus colocou limite. Porque pela vontade dele, ele tinha acabado com tudo já. Ele tinha destruído tua casa, tinha matado você, tinha acabado com a tua família. Mas olha este anjo. Ai de você. Ai de reba. Aquela freada em cima foi sem querer, não. Namancho rebaraciaios. Naganachúria. Foi o anjo que disse: tem limite. Meu Deus do céu. Ah, se todos estivessem ligados para entender. Porque Deus está colocando um limite no ataque de Faraó hoje. Deus está dizendo para ele: tu fez graça até aqui, mas eu estou colocando um limite agora. Passa por esse anjo que eu quero ver. Passa por esse anjo que eu quero ver. Eu quero ver te tocar. Oh meu Deus, eu quero ver te tocar. Eu quero ver tocar na tua casa. Eu quero ver eu quero ver quem toca. Passa que eu quero ver. Ele está aqui. O anjo do Senhor se apresa na rancho. Meu Deus, meu Deus. Sabe teu endereço, sabe o número da tua casa, passa na tua rua, mas quando chega lá, tá proibido de entrar, porque tá uma noite. Meu Deus, eu não sei. Ai, pelo amor de Deus, o anjo do Senhor está no nosso meio, e ele está dizendo: eu me coloquei como livramento. Oh, bicho. Enquanto o anjo está aqui, oh meu Deus, enquanto o anjo está aqui, o Senhor está dizendo aqui para Moisés: está me chamando por quê? Fala para eles marcharem.
eles são mais velozes, Senhor. Eles têm mais força. Nós somos muito numerosos, vai demorar. Ei, olha a contenção aqui, ó. Passa. Toda a proteção que você precisa para avançar aos lugares que Deus tem para ti não será negada por Deus. Oh! Tem alguém aqui com medo, porque parece que Deus até foi coluna de fogo, até podia ser coluna de nuvem, mas como vai ser o agora? Deus está dizendo, se eu estive no começo, eu não sou daquelas pessoas que pega na mão de alguém e abandona no meio do caminho. Tu está me baseando pelos relacionamentos frustrados que você teve, de pessoas que se relacionaram com você, prometeram 1000 coisas e te abandonaram na metade do trajeto. Eu não. Quando eu pego na mão de alguém para um propósito, se tiver que ser coluna de nuvem, eu sou. Se tiver que ser coluna de fogo, eu sou. Se tiver que ser anjo do livramento, eu envio. Se tiver que ser escape no meio da guerra, eu também sou. Deus está dizendo, todos os recursos que você precisa para chegar ao lugar que eu tenho, eu estou enviando sobre a tua cabeça agora. Oh, meu Deus. Qual é a palavra? Chegar do outro lado. Qual é a impossibilidade? Não tem por onde passar. Até tinha um caminho mais fácil, mas Deus não quis. E quem colocou ele diante do mar foi Deus. Quem fez o inimigo chegar foi Deus. E agora, diga ao povo que marche. Agora minha pergunta é, marchar para onde? Se não tem caminho. Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos supor que alguém abriu uma estrada no meio da floresta e depois cresceu árvores e tal, ok. Ali cresceu árvores, mas um dia foi um caminho. Eu não estou falando de uma floresta, eu não estou falando de uma ex-estrada, eu não estou falando de uma rua que virou prédio, não. Eu estou falando de um mar. Então não tem GPS, localização, histórico de caminho ali. O que Deus está dizendo é absurdo. Não dá para entender a estratégia que Deus está dando agora. Marche para onde? Parece que eu estou vendo Deus dizendo, vocês não dizem que eu abro porta onde não tem parede? Vocês vão descobrir agora que é verdade. Parece que eu vejo a mão de Deus, Sheila, fazendo assim, ó, desenhando uma porta, abrindo a maçaneta e dizendo, vai gente, passa. Porque toda vez que eu permito níveis de dificuldade que você não entende, eu também abro escapes que você não imaginava que poderiam existir. Toda vez que eu permito níveis de guerra que você acha que não vai aguentar, eu também envio níveis de provisão que você nunca imaginou que teria. Eu estou pregando para alguém que está no meio de uma guerra, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir, e Deus te sentou aí para dizer, aguenta, porque eu vou abrir um caminho que você ainda não viu e que ninguém passou. Pega na mão desse crente e fala para ele, se prepare, porque vai ter gente assim, ó. Faz para ele, fala para ele, se prepare, porque eles vão começar a se perguntar,
de onde saiu o caminho, como abriu o caminho, quem fez o caminho, como tem caminho, quem te fez chegar. Não vai ter homem para dizer fui eu, não vai ter patrocinador para dizer fui eu, vai ter gente falando foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Ele me disse aqui agora, diga para eles que eu hoje me apresento como Deus de coisas absurdas. Oh meu Deus. Eu vou profetizar. Ainda neste mês tu vai entender por que Deus te deixou passar por tanta dor que você não entendia. Ainda esse mês você vai ver alguém batendo no teu ombro e falando: eu não estou acreditando que você está vivendo o que está vivendo, porque ninguém nunca ouviu falar de caminho aí, ninguém nunca ouviu falar desse acesso. Como que você chegou aí? Você vai dizer: nem eu sei explicar. Deus decidiu me abrir um caminho que não existia. Oh! Sabe o que a Bíblia diz? Que as águas se tornaram parede. Me explica isso. Antes do mar abrir, Sheila, a visão era: vamos voltar a ser escravos. Sabe o que eles falaram? Moisés, lá tinha covas, era melhor a gente ter ficado lá, porque o medo do novo te faz achar que só o que você podia viver era aquilo que você tinha um dia. Quando Deus abre um caminho no meio do mar, é para que quem está passando entenda que Ele prometeu não é brincadeira não, porque Ele não ia se manifestar desse jeito para nos deixar iludidos. Eu só quero dizer uma coisa para você agora. Ele não te visitou no Egito para dizer: tem uma terra prometida, e agora está em desespero no céu pensando: como que eu vou fazer para criar a terra que eu prometi? Não. Quando Ele te visitou lá e te dizendo: sai daí porque eu tenho algo novo, a terra que Ele tinha para você, que Ele tem, já estava pronta te esperando. Deus não vai preparar o que te prometeu, já está feito. Gabi, Deus está arrumando um meio de tentar salvar meu marido. Não, seu marido já está salvo. Deus está arrumando um meio de tentar salvar meu filho, meu parente, meu irmão. Não, já está salvo. Quando ele abriu a boca e falou que estava salvo, já está salvo. É só questão de tempo. Deus está dizendo: a tua missão é só permanecer de pé no meio desse trajeto, para que tu não morra sem ver cumprido aquilo que eu falei que vou fazer. Já está feito. Mar se abre. Quando o mar se abre, Faraó vem. Vamos, vamos, vamos. O povo está passando. E como eles são mais velozes, a sensação que dá é que eles vão alcançar os hebreus. Sabe o que um anjo faz, Sheila? Vai na roda do carro deles. Cai um cavalo, cai outro, cai um, cai outro. E de repente os egípcios gritam: voltemos para a nossa terra, porque Deus é por eles e contra nós. Faz assim, ó, faz assim uma cara de quem entende. Fala para ele: teu inimigo já entendeu há muito tempo que Deus é contigo e você ainda continua duvidando. Fala para ele: teu inimigo já discerniu o teu futuro há muito tempo e você está achando que Deus está brincando. Teu inimigo está trabalhando sem parar, porque ele sabe que o que Deus falou é verdade e está cada vez mais perto de acontecer, e você está aí duvidando.
Quando eles terminam de atravessar, Deus deixa os egípcios chegarem bem perto, no meio do mar. Quando eles terminam de atravessar, Deus fala: os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais. Toca Faraó, toca Moisés, as águas. Só que agora a primeira visão antes do mar era Faraó ousado e os hebreus. Mas do outro lado do mar, enquanto as águas se fecham, são os hebreus. Chegamos, e os egípcios? Porque até hoje o olhar de força foi do teu inimigo. Mas tu sai por aquela porta hoje, não mais assim. Tu sai para aquela porta hoje mostrando para ele que o que Deus tem na tua vida nunca foi brincadeira. Sabe o que acontece? As águas se fecham. Os hebreus veem os corpos. Oh. Olha as águas trazendo. Mas eram maior do que nós. Mas tinha mais força. Mas eu achei que eu nunca ia vencer. Mas eu chorava de desespero. Olha para alguém e fala para ele: um dia tu vai descobrir que tudo que Deus falou sobre você sempre foi verdade. Você vai dizer isso mais uma vez para alguém. Fala: um dia você vai descobrir que tudo que Deus falou sobre você sempre foi verdade. Deus nunca dependeu do teu tamanho, da tua condição financeira, da credibilidade das pessoas, da confiança das pessoas. Deus está dizendo: eu quero que você acredite. Se você acreditar, você vai perceber que tudo que eu falei sempre foi verdade. Eu encerro agora dizendo para você que o mar só se abriu uma vez, e foi para ir, não para voltar. Porque caminho de milagres só se abre para quem está na direção que Deus estabeleceu. Voltar não tem possibilidade, o mar não abre mais. Eu vou dar a volta, vai se cansar e nunca vai chegar ao lugar que Deus prometeu. Então eu quero encerrar dizendo para você: não tem volta. Eu tô triste, não tem volta. Tô sentindo saudade da sopa de cebola, não tem volta. Engole a tua saudade e segue. Tô sentindo o cheiro da casa antiga lá do Egito, não tem volta, porque teu lugar nunca foi lá. Tem algo novo de Deus te esperando no futuro. Não tem, oh meu Deus do céu, não tem volta. É porque eu cansei, porque tá muito longo o caminho, é muita guerra. Engole o choro, igual minha mãe dizia. Se tiver que descansar, descansa um pouco, mas levanta a cabeça e saiba, não tem volta. Gabi, mas eu já vi gente que voltou e está desesperado para retomar o caminho. Porque uma vez que se experimenta da água que jorrou de Deus, nunca mais se tem paz bebendo de outra água. Eu vou dizer isso porque Deus manda eu dizer isso para alguém. Você pode fingir que a outra água mata a tua sede, você pode fingir que a alegria que você está tendo aí é verdade, mas você sabe
que na verdade tu queria estar caminhando com esse povo, vendo a coluna de fogo e vendo a coluna de nuvem, mas Deus está dizendo: errou o caminho, vem de volta. Mas você que está no caminho, não tem volta, fica aí. Pega na mão de alguém, faz uma cara séria para ele e fala para ele: para com essa saudade do lugar que não é teu. Oh. Vocês não têm noção do peso que é para mim, do quão pesado está sendo ter que dizer isso, porque eu sei que enquanto essa palavra é liberada, cadeias que nós não temos dimensão estão sendo partidas agora, porque o diabo passou de novo o cheiro no teu nariz, para que você sentisse saudade e lembrasse do lugar. Ele passou de novo o gosto na tua boca, para que você sentisse de novo o sabor e quisesse voltar. Ele te fez de novo ouvir aquela letra de música que te lembrava e te remetia àquele lugar. Mas alguém, Deus está dizendo: não tem volta, eu tenho algo novo para você, caminha para frente. Está sendo quebrada agora da tua mente toda força que está enfraquecendo o teu caminhar. Está sendo quebrada agora do teu intelecto. Porque naquela reunião de família, oh meu Deus do céu, sentado na mesa com eles, alguém contou de como tá bom lá naquele lugar e fez parecer para você que você perdeu tempo estando aqui. Mas Deus está dizendo: eles vão se surpreender, porque eu tenho uma terra para ti, e eu vou glorificar meu nome na tua vida, na tua vida. Receba força, receba força, receba força, 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 força. Agora, agora, força de Deus, força de Deus. Esse era o cavalo, esse era o carro. Quem matou as águas? Quem deu ordem às águas? Deus. Eu vim orando no carro e o Senhor disse para mim: o clima trabalha para que se cumpra a minha palavra. As estações trabalham para que se cumpra a minha palavra. Dia, noite, sol, tempo, governos, anos, pessoas. Faraó está dizendo: tão perdidos. Faraó brinca com todo mundo, mas não brinca com esse povo não. E ele achou, Sheila, que ele podia passar pelo caminho que Deus abriu para o povo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: esse caminho é teu. Fala para ele: é teu. Faraó abusado, fala, está achando que pode se intrometer no caminho que é teu. Fala para ele: no caminho que Deus te deu, ninguém entra. Esse caminho é teu. Quem entrar vai se afogar, quem entrar vai se machucar, quem passa por ele é você.